Bom dia, boa tarde, boa noite, não ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David. Vamos iniciar mais uma aula de português. Vamos falar um pouco sobre a importância de entendermos a formação do nosso idioma, desde as suas origens, como a sua história, também alguns países que adotaram o português como língua principal, como língua materna, e veremos também alguns aspectos sobre a variação linguística. É um prazer novamente estar aqui com vocês, pessoal. Nossa segunda aula do ano letivo de 2021, a segunda de muitas, né, se Deus quiser. Muito conteúdo ainda temos para abordar, então vamos embora, a caminhada é longa, mas vamos nos ajudar aí, tá bom? Então, pessoal, o assunto de hoje, vamos falar sobre a formação do português, tá bom? Desde o início, né, a gente sabe que o português ele não iniciou aqui no Brasil, ele passou a ser adotado como língua materna, língua padrão do Brasil, após a colonização dos portugueses, que trouxeram a sua cultura para aqui, para o Brasil, né? Antes de iniciar, eu vou colocar o cabeçalho aqui, e em seguida nós continuaremos com a explicação, tá bom? Português. Pronto. Ok, queridos, então vamos lá. Não é muito abordado sobre a história da formação do nosso idioma. Apesar de ser muito importante e influenciar em vários aspectos. Um deles é na variação linguística, onde até hoje a gente vê que há o preconceito com pessoas que possuem um dialeto diferente. Às vezes devido à região, né, suleste, sudeste, nordeste, né, dependendo da região onde ela está localizada, pode haver esse preconceito linguístico, né? Então, a gente trabalhar essa variação linguística vai nos ajudar a entender quais foram os fatores que influenciaram nessa diversidade de dialetos, nessa diversidade de léxico, né, de palavras. Algumas pessoas até entram naquela discussão se é biscoito ou bolacha, né? Algumas pessoas do sul acham que bolacha é o biscoitozinho recheado, né? Enquanto aqui no Nordeste a gente acha que o biscoito é o recheado, né? Então a gente vai entender o motivo dessa variação, porque o léxico muda, sendo que o idioma é o mesmo. O que foi que influenciou nessa mudança de dialeto? Tudo isso a gente vai entender ao iniciar o estudo sobre a formação do nosso idioma. É aí que a gente vai entender como é que isso funcionou, tá? Primeiro, vocês já sabem, né? Certamente na aula de história isso já foi abordado para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Formação português. A história da formação do português. Como eu dizia, certamente já foi abordado isso para vocês em algumas aulas anteriores de história, né, com o nosso professor Rogério, e vocês já sabem como aconteceu essa colonização. Os portugueses estavam navegando, aparentemente aleatoriamente, não estavam em busca de algo específico e acabaram se deparando com uma região muito grande. Essa região era o Brasil, né? Um país localizado na América Latina. Então, os portugueses decidem ir lá, exploram o local e percebem a presença dos índios, né, as tribos indígenas que residiam aqui antes dos portugueses invadirem, né, cujo idioma principal era o tupi-guarani. Depois passou a ser quase extinto, né, a gente pode dizer assim. Hoje, apenas algumas pequenas tribos ainda mantêm o tupi-guarani como idioma principal, né, depois de sua colonização. Então, aconteceu todo esse desfecho histórico e que fez com que Portugal viesse para cá e tomasse posse dessas terras. Mas, professor, essa é aula de história? Não, gente, mas tudo isso influencia nesses aspectos que eu tinha acabado de passar para vocês. Então, continuando aqui. Ok, professor, depois que os portugueses vieram, colonizaram a terra, tomaram posse, né, daquilo que era do Brasil, os índios, né, dominaram o local e basicamente obrigaram os índios
as tribos indígenas a adotarem o português como idioma padronizado. Naquele tempo, as conquistas de reinos eram dadas através de guerras. Um reino decidia guerrear contra o outro, e o reino que vencesse tomava posse das riquezas do outro reino, incluindo o seu povo, né? Escravizava o povo, tornava o povo seu servo, e foi justamente o que aconteceu com o Brasil. Mas aí existem outras questões, né? Os jesuítas, por exemplo, né? Que eram da Igreja Católica, que vieram catequizar o povo e tudo mais. Mas isso agora não é relevante para entendermos esse desfecho, né? E talvez em uma outra aula a gente possa abordar isso daí. Mas voltando para cá. Ok, então, com a colonização dos portugueses sobre o Brasil, com o domínio das terras, os portugueses, com muita ganância, com muita sede de poder, com muita sede de dominação, quiseram também impor a sua cultura no Brasil, tá? Então, os índios eles passaram a adotar a cultura dos portugueses, do povo europeu, né? Era um povo muito forte, com muita influência. Então, passaram a adotar a sua cultura, né? O povo europeu. Essa cultura é passada de geração em geração e gerou o que a gente conhece como hoje, né? Como essa cultura brasileira que teve grande influência na cultura europeia, né? Que é a cultura de Portugal. Então, os portugueses dominaram a terra, obrigaram os índios a aprender o seu idioma, e foi assim que o português se tornou o idioma padrão do Brasil. Porque com a presença dos portugueses no Brasil, os filhos dos indígenas, os filhos dos filhos indígenas tiveram que se adaptar, tiveram que aprender aquele idioma se eles quisessem se comunicar eficientemente. Tá? Uma forma de ilustrar isso para vocês, pessoal, por exemplo, vamos dizer que vocês aqui no Brasil, né, hoje a gente não tem guerra, né, graças a Deus. Hoje não temos sinais de guerra, eu posso dizer assim, né? Os conflitos que nós temos, eles conseguem ser mediados e conseguem ser, né? Mas antigamente as guerras eram bem frequentes, né? Bem constantes. Então, digamos que aqui seja o Brasil, né, esse território, e os Estados Unidos decidam invadir, guerrear contra o Brasil. Então, os Estados Unidos guerreiam contra o Brasil e vencem a guerra. Sendo assim, eles tomam posse de todo esse território aqui, tá? E a gente sabe que os americanos, os norte-americanos, eles têm como idioma principal o inglês, tá? Então, a partir do momento que os americanos tomam posse desse local aqui, dessa terra, eles vão começar a trazer o povo para morar lá. É como se o Brasil agora pertencesse aos americanos. Então, o território americano ele vai se juntar com o território brasileiro e vai se expandir, tá? Ele vai se expandir. Então, não vai existir mais um território americano ou brasileiro. Vai existir apenas o território americano, tá bom? Porque ele vai tomar posse de tudo que estiver aqui, tá? E com essa posse, vários povos americanos vão passar a viver lá. Consequentemente, nós vamos ouvir o inglês a todo momento. O inglês vai se tornar o idioma principal, fazendo com que nós precisemos aprender o inglês para nos comunicar. E, na verdade, isso já está acontecendo, né? O inglês ele está tomando parte de tudo no mundo, está tendo influência sobre o mundo todo, né? E isso é nítido, né? Qualquer pessoa pode perceber isso, devido à sua potência, né? Econômica, né? O inglês ele tem um poder econômico muito grande, porque as principais indústrias e as principais empresas elas têm o inglês como idioma principal. Então isso faz com que o inglês ele seja necessário na nossa sociedade, tá bom? Isso não há contestação. Mas voltando para cá, foi justamente o que aconteceu com o Brasil e Portugal. Portugal invadiu o Brasil, tomou posse das terras do Brasil, passaram a ser terras portuguesas, e os povos portugueses passaram a habitar no Brasil, fazendo com que o povo fosse escravo dele e fosse obrigado a falar seu idioma. Então, os filhos dos indígenas passaram também a aprender o português e deixar de lado o tupi-guarani. Tá bom? Então, antes de continuar nossa explicação, eu vou anotar isso aí. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês. E em seguida a gente vai falar sobre a diversificação dos dialetos.
tá? Realizem no caderno de vocês agora a seguinte anotação resumida de tudo que a gente falou aqui agora. Em seguida, a gente continua com as outras explicações, tá bom? Ok, meus queridos, então temos a anotação aí. Vou deixar por 2 minutos para vocês copiarem e em seguida nós vamos passar para a segunda parte dessa formação do português. Então, nós vamos falar da variação linguística e na diversificação dos dialetos. Por que isso aconteceu? Ok, pessoal? Muito bem, pronto. Então,
anotação realizada, vou apagar aqui. Pronto. Então, vamos continuar para a segunda parte da formação do nosso idioma. Após todo esse desfecho histórico, toda essa colonização, essa dominação, toda essa imposição do Império Português, o Brasil passou a ser um subcontinente português, né? Tomou ali posse das terras e passou a ser basicamente um segundo Portugal, né? Onde a coroa também portuguesa foi estabelecida, né? Logo um pouco depois, e aconteceu todo aquele desfecho histórico que a gente já conhece, que certamente vocês já estudaram com o nosso querido professor Rogério. Pois bem, continuemos aqui. Mas o que tudo isso tem a ver, professor, com a variação linguística? O que é que a história da formação do português tem a ver com essa diversidade de dialetos, com essas diferentes formas de comunicação que a gente tem no português, com a pronúncia diferenciada, com léxicos diferenciados, vocábulos diferentes? Por que isso aconteceu? Gente, tudo isso tem a ver com a questão histórica. Por exemplo, a região sul do país, o sul do país, na verdade, ele foi ocupado um tempo depois, né, claro, dessa colonização. A gente já está falando aí de um período muito depois dessa colonização. O sul ele foi ocupado pelos alemães. Os alemães ocuparam o sul do nosso país e também trouxeram a sua forma de pronunciar as palavras. Quem conhece um pouco do alemão sabe que eles usam bastante a garganta, que chega até soar estranho ou rude para a gente, né? Às vezes parece que eles estão gritando, né? Mas não é. É a forma como eles se comunicam, é o idioma deles, que requer muito da garganta, tá bom? Então, pelo fato do alemão puxar muito a garganta, a presença dos alemães ali na região do sul do país fez com que o povo adotasse também essa forma de pronunciar as palavras. Então, o povo não mais pronunciava porta, e sim porta, por causa do R, que era bem puxado dos alemães. Então, o pessoal do sul, né, a gente conhece hoje como sulista, né, uma forma que a gente se refere a eles, adotou essa forma de pronunciar devido à presença dos alemães ali, que trouxeram essa forma de pronunciar o R. E com o tempo e a convivência, eles foram adotando, ouvindo e absorvendo aquilo e adotando aquilo na cabeça. E quando eles menos esperavam, eles estavam falando porta, refrigerante, né? Como a gente vê o pessoal paulistano, apesar de não ser sul, mas também foi bastante influenciado por isso, né? O pessoal do Pará, né? Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, todos eles pronunciam dessa forma, tá bom? Mas, professor, só pela convivência, você consegue adquirir algum hábito linguístico? Você consegue adquirir algum hábito na parte da pronúncia, da escrita? Claro que sim, pessoal. Claro que sim, claro que você consegue obter um hábito. Eu tenho certeza que vocês devem ter algum amigo que costuma falar bastante palavrões, bastante palavras feias, ou então fala bastante gírias ou expressões. Certamente, quando você passa muito tempo próximo a essa pessoa, você vai absorver aquilo, tá? Se a pessoa costuma falar muito palavrão, é provável que, hora ou outra, você também vai reproduzir aquilo, porque nós reproduzimos o que nós ouvimos. Então, se eu tenho um amigo que ele fala muito palavrão, hora ou outra eu vou reproduzir aquilo que ele falou, eu vou reproduzir aquele palavrão. E é justamente isso que acontece. Tá? As pessoas, elas reproduzem o que elas ouvem, tá bom? Isso é comprovado para quem estuda outros idiomas, sabe que para você conseguir falar bem, né, quem estuda inglês sabe disso, você precisa ter convivência com as pessoas que falam aquele idioma, para que você consiga absorver e reproduzir de igual maneira. Isso só vai acontecer, claro, se você estiver convivendo com aquelas pessoas. Então, sim, pessoal, apenas a convivência faz com que vocês adquiram este hábito linguístico. Ela faz com que vocês mudem a forma como vocês pronunciam as palavras, faz com que vocês mudem a forma como vocês escrevem a palavra, tá? Hoje a gente tem uma quantidade imensa de pessoas analfabetas.
Analfabetas muitas vezes não que não são alfabetizadas, não sabem ler, mas que têm uma dificuldade gigantesca com a ortografia, tá? Não sabem escrever as palavras corretamente, erram a acentuação, erram trocam S pelo C, cedilha, SS, enfim. Isso também é considerado analfabetismo, gente. Não 100%, mas em parte. Por que isso acontece? A pessoa tem muita convivência com o computador, apenas se acostuma a digitar, esquece do hábito de escrever. E às vezes ali tem um corretor, né? Alguma coisa do tipo, que corrige quando aquela pessoa ali ela comete um erro. Então ela se acostuma com uma correção automática e ela acaba não decorando as palavras, né? Ela se acostuma tanto que quando vai escrever caça, ela bota com S, né? Aí o corretor vai e bota com C cedilha caça, né? Bota com a cedilha aí, tá bom? Mas quando ela vai escrever mesmo, ela acaba colocando caça com S, né? Ou com dois S e acha que está normal, porque talvez ela se acostumou com uma correção automática. Então, esse também é um dos perigos de você escrever bastante, digitar bastante e escrever pouco. Você também precisa escrever, porque com a escrita você consegue memorizar mais, tá? Esses são alguns dos exemplos, pessoal, do que aconteceu, que gerou essa variação linguística no nosso idioma, tá? Ou em várias regiões do nosso país. Ainda vamos falar sobre alguns aspectos fisiológicos que também influenciam no nosso dialeto. Por exemplo, nós nordestinos temos tendência a usar bastante o nariz. Nós usamos muitos sons nasais, né? A gente é considerado fonho, né? Porque a gente usa bastante o nariz na hora de pronunciar as palavras. E a gente também vai entender o motivo deste uso do nariz nas nossas palavras. E por que isso acontece mais no Nordeste do que em outras regiões do país. Hoje a gente entendeu porque o Sul eles usam muito R puxado, porta, guaraná, refrigerante, né? Devido à presença dos alemães ali naquele continente. Então, foi passando de filho para filho, e gerou hoje que o R do Sul é pronunciado de forma mais grave. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da nossa formação, do nosso idioma, que eu acho de extrema importância que nós estudemos o mesmo, tá? Ainda na próxima aula vamos completar o nosso estudo, vamos finalizar com os países que falam o português. Vou mostrar aqui para vocês uma lista, vou compartilhar aqui para vocês. Uma lista dos países que falam o nosso português, né? Não o nosso, mas o português em si. Então, primeiro, Angola. A Angola fala também português. Tá? Localizado no continente africano, sofreu influência dos portugueses e pegou a independência de Portugal, né? Brasil, claro, obviamente, né? Cabo Verde. Cabo Verde, localizado no arquipélago no Oceano Atlântico, próximo à costa africana. Guiné-Bissau, localizado no continente africano, que esteve sob domínio dos portugueses, né? Se tornou independente em 1973. Guiné Equatorial, um país da África. Os portugueses colonizaram e exploraram o território do país em 1471, permanecendo nas mãos dos portugueses até meados de 1778. Moçambique, localizado no continente africano, em 1498, o território foi reconhecido por Vasco da Gama e anexado ao Império Português em 1505. Independência, 1975. Portugal, obviamente, né, a origem do português, é um país localizado no continente europeu, cujo território foi ocupado por povos como celtas, galaicos e lusitanos.
foi responsável pela colonização de diversos países, territórios. São Tomé e Príncipe, localizado na África, constitui uma ilha e foi descoberta pelos portugueses em 1470, tornando-se colônia de Portugal ao longo do século. Timor-Leste, continente asiático, colonizado pelos portugueses em... Pronto. Exatamente. Pronto. São esses os países que têm o português como principal idioma. Tá bom? Claro que a gente ainda vai falar sobre as formas desse português, não são igual ao português do Brasil, né? Na próxima aula vamos completar falando sobre isso, tá bom, gente? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Na próxima aula a gente continua esse assunto, tá? Vou falar mais sobre isso com vocês, beleza? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.